Bom dia, meus irmãos, a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos na lição número 5 da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dar boas-vindas para todos, uma paz magnífica de Deus. E o tema de hoje, nosso pastor presidente da sede da Madureira do Rio de Janeiro, o bispo Abner, nos traz enfrentando gigantes e conquistando vitórias. E todo o estudo vai estar mencionado em 1 Samuel, capítulo 17, aonde Davi, cheio da unção de Deus, vence o gigante. E vamos trabalhar em vários tópicos. Mas, primeiramente, quero te convidar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para que possamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, 32, 37, 45 e 51. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá pelejar contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirou a bainha e o matou, lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Amados, nós temos como texto aula, orientação do nosso pastor, bispo, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu-se diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Qual a verdade aplicada para esta manhã, para esta lição? Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Irmãos, enfrentar gigante e conquistar as vitórias para os dias de hoje seria igual nos dias de Davi. Você vai sofrer as mesmas perspectivas, as mesmas afrontas, mas de uma forma bem interessante. Quais são os objetivos que nós queremos aprender nesta lição? Que somos capazes de socorrer a Deus, buscar socorro em Deus na hora das crises. Que o nosso Deus é maior do que todos os nossos inimigos. E sempre precisamos tomar atitude de Deus diante do inimigo. Amados, antes de entrar na introdução, eu gostaria de lembrar algo que acontece no capítulo 16, quando Deus chama o profeta Samuel para ir à casa de Jessé e consagrar o seu ungido. Jessé já entra no momento de luta, no momento de guerra, ele precisa vencer um gigante. Esse gigante, na vida do profeta Samuel, que ele precisa vencer, é o medo. Porque como ele ia lá, se o rei Saul ia questionar se ele ia consagrar alguém indicado, enviado por Deus ao reinado, se todos estavam com Saul. Mas por que eu quero falar um pouquinho disso? Porque dentro da casa de Jessé, Jessé traz os mais velhos, os mais jovens, o mais belo. Acontece que todos o Senhor disse para o profeta: não é este. Porque a maioria deles, eles estavam olhando por aparência, né? Mas, enfim, o próprio Jessé, pai, também olhava pela idade, pela experiência. Mas nós podemos entender aqui algo diferente. Quando o profeta pergunta: estes são todos os teus filhos que você tem? E Jessé diz: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Amados, é interessante nós observarmos o desenrolar dessa vitória de Deus na vida de Davi, representando o povo de Israel, vencendo os filisteus, porque ainda tem um, e ele é cuidador de ovelhas, meus amados irmãos. O caçula. Muitas vezes nós observamos e admiramos expectativas de aparência. Havia um só que estava trabalhando, cuidando do rebanho. Os demais estavam em casa com o papai. Mas uma coisa é certa. Por que eu quero mencionar o chamado? Porque nesse chamado, irmãos, no verso 13, Samuel apanha o chifre cheio de óleo
e unge na presença de seus irmãos, e claro, do seu pai também. Quem? Davi. E a partir daquele momento, Davi é o quê? A palavra diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Amados, Deus te chama para vencer os gigantes desse momento, cheio do Espírito Santo do Senhor. É necessário termos essa certeza e convicção. Essa pequena introdução de contar um pouco da história, do início ali, da trajetória de Davi, né? E ainda no verso 16, quando Saul estava atormentado, quando o Espírito do Senhor saiu da vida do rei, logo seus conselheiros, então, respondeu, a gente conhece, eu conheço alguém, né, filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, e sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha as referências, olha o currículo recomendado ao rei, quando o rei estava totalmente atribulado, né? Referência de quem? Davi, um menino cheio da unção de Deus, para que ele pudesse vir tocar. Então tem aqui a qualidade de um ungido de Deus, de um guerreiro de Deus, para vencer os gigantes. É isso que o Senhor está nos chamando nessa atualidade. Essa escola dominical nos traz algumas referências complementares, ali como quando Paulo escreve aos Efésios, e traz muitamente aqui a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, a referência da palavra de Deus, a armadura que fortalece, a armadura que reveste, a armadura que demonstra a luta com as coisas celestiais e espirituais, a luta não é contra a carne, mas a luta é contra Satanás nas hostes celestiais, né? O equipar de Deus, qual o versículo 13, que é a Bíblia, a santidade, a oração, o jejum. O guerreiro, para vencer o gigante, precisa também estar focado, determinado, assim como Davi foi determinado. Então, nessa introdução, irmãos, nós vamos caminhar apontando que Deus espera de mim e de você atitudes movidas pela fé, para nos dar o livramento e o que o seu nome seja glorificado. E há 3 pontos importantes aqui para nós falarmos nesta escola dominical. Primeiro, crises que surgem como gigantes. Segundo, vencendo o medo paralisante. E vencendo os gigantes. Título muito interessante, com várias séries, vários filmes, formas interessantes de vencermos. Claro que, nesse primeiro ponto, nós temos que ter uma partida. E que partida é essa? Primeiro, nós precisamos ter coragem, fé, para vencer a crise. Não se vence uma crise sem coragem e sem fé. Mas não em fé no seu braço, só em fé na sua capacidade intelectual, na sua riqueza ou nos seus bens. Fé no Senhor, o Senhor da vitória, o Senhor que te garante a vitória. As demais coisas ele vai acrescentando. E eu gostaria de citar contigo nesse momento que primeiro você precisa conhecer esse Deus que você serve, ser íntimo com Ele, falar com Ele, ser transparente. Deus quer te ouvir. E essa é uma da declaração de Davi. Ele conhece o seu Deus e deixa isso bem claro para nós quando ele fala em 1 Samuel 17, 45. E eu quero, como é a escola dominical, ler com vocês esse texto. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha na mão uma funda, tinha na mão as suas pedras, mas uma coisa era certa: ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, não era um senhorzinho, é o nosso Deus Todo-Poderoso. É importante você ter essa declaração, o seu Deus, você tem intimidade com o seu Deus, porque o Senhor já tinha lhe dado a vitória. Ele faz essa declaração também para o próprio rei Saul, né? Quando ele é questionado. Podemos constatar que aquele coração de menino, pastor, ardia uma inabalável confiança no Senhor. E eu sei que nesse dia você está confiando no Senhor. Você que pega um ônibus, você que vai para as filas, você que vai ao supermercado, a gente não sabe quem está acometido, como está esse vírus. Uma coisa é certa, o Senhor está cuidando de você, mas é um gigante. Um dos grandes gigantes que nós estamos vencendo é o medo, é a desconfiança, é a incerteza, as necessidades de estarmos nos locomovendo, mas também eu sei que você está se protegendo, cuidando, usando a máscara, protegendo os seus familiares, cuidando dos idosos, né, fazendo a sua higienização. Mas vamos continuar. Então é importante que você conheça o teu Deus, né, o Deus que você serve.
E Davi resolve dar um passo. E esse um passo é o que Deus nos chama nesta escola dominical. Eu e você precisamos sempre estar dando um passo para enfrentar os gigantes. Mas em quê? Em nome do Senhor. E esse passo, meus irmãos, é um passo de atitude, é um passo de decisão, é um passo de confiança no Senhor. E eu quero te convidar nesta manhã para você continuar confiando no Senhor, né? Não deixe de congregar. Eu sei que alguns não podem mesmo por causa da idade, por causa das doenças, das enfermidades, mas você que pode, esteja conosco todo domingo às 19 horas, para louvar e adorar o Senhor. E você que não pode, fique em casa, adore, cante, louve com o WhatsApp, ou seja, através da televisão, através do YouTube, mas glorifique o nome do Senhor, porque você conhece o teu Deus. Amém? Depois, Davi sabia quem era. Então, primeiro, Davi conhece e Davi sabia quem era o seu Deus. Ou seja, Davi não estava preocupado com a aparência. Saul, a primeira coisa que ele apresenta para o menino jovem ali, é que ele se vestisse como um guerreiro, a aparência de guerreiro. Muitas vezes, você não precisa dessa armadura toda, uma lança, você precisa da fé, você precisa realmente da armadura que Paulo escreve, a palavra da fé, a convicção da certeza, estar revestido do alto. E a gente vive muito de aparência. Davi não precisava dessa aparência de um guerreiro. Tanto é que, após ele vestir, ele via que todo mundo apresentou que ele tinha um inimigo, e esse inimigo, ali no capítulo 17, ele tinha aproximadamente 2,90 m, usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze, enfim. Davi, um menino moço que nunca tinha sido treinado para a guerra, como é que ele ia vestir uma armadura dessa? Impossível. Até que Saul tentou, mas ele precisou ficar livre, solto, independente de algo que o prendesse, as aparências, ou se apresentasse como um guerreiro. Ele estava sendo um soldado do exército do Senhor. Amém? Então, Davi conhecia e Davi sabia que era o seu Deus, que seu Deus lhe ia garantir a vitória. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no verso 34 e 35, para nós lermos novamente, Davi, entretanto, disse ao rei Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Amados, percebe que ele está declarando a convicção que ele sabia que Deus ia cuidar dele, né? E é importante a fé nos acontecimentos do passado. Isso desperta para mim e para você para confiar no poder de Deus. Lembra quando você não conhecia Jesus? Lembra quando o Espírito Santo te tocou para você confessar os teus pecados, se arrepender e voltar atrás? Lembra quando o Senhor te purificou de todas as mazelas que tirou lá do lamaçal? Lembrar dessas coisas. Foi a misericórdia do Senhor que me alcançou e te alcançou. Estamos falando, irmãos, de vencer os gigantes. Precisamos lembrar disso. Hoje, nos dias atuais, quase não se vê ninguém ter assim: irmãos, há 27 anos atrás o Senhor foi lá, me tirou do fundo do poço, me tirou do vale da morte, me tirou da sepultura e me deu o nome. E hoje eu posso glorificar que Jesus morreu na cruz. Então precisamos lembrar dessas coisas. E Davi estava lembrando ao rei que o Senhor tinha cuidado dele quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Deus não decepciona os que nele confiam. Essa é uma convicção que Davi tinha. E você pode perceber isso nos Salmos. Você vê o Salmo 118, quando o escritor aos Hebreus também fala, no capítulo 11, 6, que Deus não decepciona. Deus não vai te decepcionar. Deus não decepcionou Davi. Deus não nos decepcionará nos dias de hoje. Tenha certeza, vai passar. Esse gigante vai passar. Ele é derrotado em nome de Jesus. Ainda que possa ser perseguido, ainda que tu sinta as dores, esse gigante vai passar. E é um momento importante para nós conquistarmos a vitória em Cristo Jesus. Alguns dias, alguns anos, alguns meses, não sei, não sabemos, mas aquele momento que Deus vai estar liberado a bênção. Como se diz, o Espírito do Senhor passou na terra e está liberado. Está todo mundo livre. O Senhor curou, o Senhor tirou, o Senhor afastou essa ameaça de morte mental, física e espiritual da terra. Deus não decepciona. E tenha certeza disso. Deus se agrada daqueles que se aproximam dele. E Deus recompensa os que buscam. Por isso, Davi tinha certeza que Deus não o decepcionaria. Amém? Davi apresenta
como eu já citei, o seu currículo. Já falei, né, desse currículo que cita no capítulo 17, verso 34. Davi, então, apresenta. Ele tem certeza que o Senhor está com ele. Amém? É importante, então, irmãos, que eu e você consigamos confiar no Senhor, assim como Davi. Essa matéria desta manhã, deste estudo, nos traz essa certeza. É importante confiar no Senhor e enfrentar os gigantes e vencer pelo uso exclusivo da fé. Amém? Nessa certeza, irmãos, Davi não precisou copiar o modelo dos soldados de Israel. Davi apenas precisou confiar no Deus revelado, no Deus que ele sempre adorou. Apenas isso. E é isso que nós precisamos aprender nesse primeiro momento, ter confiança no Senhor. E não fazer como os soldados de Israel, eles fugiam da presença do gigante. Não. Davi foi intrépido, ousado, quando ele ouviu que ele foi levar uma matula para os seus irmãos, o lanche dos seus irmãos. Opa, o que o rei está dando aí? A filha, isenção de imposto, para quê? Para quê? Para derrubar o quê? Quem? O gigante, esse incircunciso? Aleluia! E ele foi perguntando, até chegar onde tinha objetivo. Precisamos ter foco. Não desanime, não desista. Ah, porque o cara é grande, porque seu inimigo... Não existe tamanho maior do que o nosso Deus. Não existe confronto maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer confronto. Queria certeza disso. Todos os homens que confiaram permaneceram e tinham gigantes simbólicos que todos eles venceram. Abraão venceu, teve que sair de casa, né? Já Abraão venceu o sacrifício quando foi apresentar Isaac ao Senhor, né? José teve muitos gigantes para enfrentar. José teve os seus irmãos em casa, José teve a mulher de Potifar, José teve a prisão, mas os seus sonhos se manifestaram, a vontade de Deus foi realizada, então o gigante foi derrotado, né? Então nós sabemos que muitos enfrentaram, e até hoje, os heróis da fé enfrentaram muito, e até hoje os heróis da palavra, os missionários têm enfrentado os gigantes. Continuamos. Vencendo o medo paralisante, é o segundo tópico. Né? Medo realmente é uma expectativa, é uma reação interna, é uma reação psíquica, é uma reação de fraqueza. Mas todos sentimos medo. Né? Eu posso dizer por minha parte, não sei você, mas em algum momento, né? Em algum momento, quando a gente está aí na rua observando, andando no meio das multidões, né? Cumprimentando as pessoas, andando em fila de banco, supermercado, posto de gasolina, né? Há um momento, o medo, sim. Com quem está esse maldito gigante? Não é verdade? Mas, o que eu quero dizer com isso? Como a pastora Sueli comentou, desde março, depois de diagnosticado na comunidade mundial essa fragilidade, essa ameaça, o mundo começou a ter medo, aumentou a depressão, né? A crise de ansiedade é muito grande, dores de cabeça, as pessoas estão alimentando as farmácias, né? Automedicando, e eu tenho observado isso mesmo próximo, em parentes, né? Que sente uma dor, em vez de aguardar alguns dias, não, já vai na farmácia e dipirona e paracetamol, enfim, na verdade vai mascarar, se for uma seta, vai mascarar o gigante, né? Algumas pessoas enfrentando problemas emocionais, isso traz medo paralisante, né? Algumas crises financeiras, entre outras, né? Relacionamentos que estavam quebrados começaram a ter, ou uns prosperaram, outros tiveram mais dificuldade porque houve a necessidade de um ajuntamento, algumas pessoas teve que ficar em casa, não estavam acostumados com tudo isso, enfim. Ou seja, de máscara, mas a verdade é que a máscara caiu, Então, ainda vai cair muita máscara, não é verdade? Mas o ponto 2, o pastor traz para nós algo interessante. Ele cita que devemos ser movidos por uma fé inabalável. E Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele não teve medo paralisante. Ele foi intrépido, ele foi às trincheiras, ele questionou, ele foi afrontado, né? Ele teve a dificuldade com o seu irmão mais velho. O que tu está fazendo aqui? Tu quer o quê aqui, rapaz? Vai embora, tu não é guerreiro, né? Sempre tem alguém para dizer essas palavras. Não, isso aqui não é para você, desiste, você não pode, você é fraco, você é pequeno. Que isso? Nada de ter medo, vamos continuar firme. Claro, com cautela, né? E também uma palavra muito séria, né? Não atentarás o Senhor teu Deus. Irmão, nada de atentar contra o Senhor teu Deus. Amém?
O medo destrói sonhos, né? E quando se fala de medo paralisante, Davi demonstra aqui que ele não teve meio para destruir os seus sonhos. Ele foi ungido, estava cheio da unção de Deus. Ele não sabia nem o que tinha pela frente, mas Deus já tinha um plano perfeito para ele, né? A sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o rei, né? E se apresentou que ele derrotaria aquele gigante. Ele se apresentou voluntariamente, não, pode deixar comigo. Esse gigantinho é coisa pequena, né? Nas minhas palavras, contra o grande Deus que eu sirvo, né? E o rei também foi convicto. Talvez o rei está assim, mais um, vou me livrar dele. Não, vai lá e vença, vai, né? E realmente, Davi se apresenta para, em nome do Senhor, vencer. Davi não se furtou de lutar, se acovardou, não se paralisou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé. E eu sei que você está me ouvindo, nesta manhã você tem vivido por fé. Não estou falando aqui jogando palavras ao vento, porque aquele que permanece fiel vai receber a coroa da justiça. Ainda que o gigante tenha lhe afrontado, ainda que ele tenha batido a tua porta, mas, assim como Davi, você tem vivido por fé e não por vista. Paulo também fala muito sobre isso. Ele tinha, e eu tenho certeza que você tem convicção que Deus cuidou de Davi e cuida de você. Deus cuida da nossa casa. Se nós falarmos agora literalmente, amigos, parentes ao nosso lado, alguns enfermos, alguns já se recuperando, graças a Deus. Infelizmente, alguns não conseguiram, né? Tudo debaixo da vontade de Deus. Jovens, ontem mesmo um colega meu jovem, 30 e poucos anos, atleta, praticante de corrida, praticante de mountain bike, mas, infelizmente, a morte o sucumbiu. Mas uma coisa é certa, todo é debaixo da vontade de Deus. Amém? Observe que Davi tinha um grito de guerra naquele momento, e Davi grita. A Bíblia, eu entendo assim, que a palavra diz que Davi tinha um grito de guerra. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho vontade de gritar também, né? O Deus de Israel. Está escrito na palavra do Senhor, 1 Samuel 17, 45. Então, é importante nós observar o Deus dos exércitos, aquele que governa, o comandante, né, o general, é verdade? Então, se o general está mandando, eu vou. Se o general está comigo, eu vou. Porque ele não estava indo sozinho para a guerra, né? Então, não havia na vida de Davi uma paralisação para gemer medo, né? Só que em alguns momentos, amados, nós passamos por algumas tentativas do inimigo tentar nos paralisar. E é nesse momento, como cresceu as informações negativas nas redes sociais, da mesma forma que nós também tivemos a bênção de usar este meio de comunicação, que a palavra de Deus chega até você, na sua casa, em outras nações, graças a Deus pela tecnologia. Eu louvo a Deus por isto e pelos homens que Deus tem usado, especialmente nas igrejas, profissionais trabalhando para que a palavra do Senhor chegue a todos os lugares. Não interessa se você tem um rádio, um iPad, um smartphone ou um telefone, o importante é que a palavra está chegando. Mas, da mesma forma, tem as pessoas para dizer o contrário. É muito fake news, trazendo medo, trazendo conspiração, trazendo assustamento ao povo. Irmão, não passe isso para ninguém, não. Glorifique o nome do Senhor, vai ouvir uma canção, vai ler uma Bíblia eletrônica, da forma que você tiver, no papel, não sou contra nenhum modo. O importante é que leia a palavra, se alimente da palavra, né? Não deixe o inimigo te enfraquecer, te intimidar. Não faça isso, não veja isso. Não, o Senhor é contigo, assim como foi com Davi. Venceu os gigantes e foi rei de Israel. Teve suas dificuldades? Teve, mas o Senhor nunca o abandonou. Amém? Nas batalhas, irmão, não perca o foco. E nós estamos numa batalha. E essa batalha é igreja, é família, é trabalho. E é interessante que eu escrevi algo aqui, que muitas pessoas passam um ano sem visitar os pais. Algumas pessoas trocavam de trabalho de 3 em 3 meses, 6 meses. Falam assim, não quero trabalhar nessa empresa, mas não ficava trocando, né? As pessoas reclamavam do alimento, as pessoas reclamavam do meio de transporte. Meu irmão, eu sei que esse momento é tão grande a luta, é tão
tremenda atribulação, que as pessoas, ninguém quer mudar de emprego, ninguém quer perder o ônibus, todo mundo glorifica a Deus, louva a Deus pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo frito. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, é uma incerteza. Mas uma coisa é certa, o nosso dia está garantido. A vida para o fiel é a coroa da justiça. Permaneça firme no Senhor, glorificando, cantando o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. E não perder o foco, irmãos, precisamos ser cautelosos com as nossas conversas, como eu citei anteriormente. Temos uma postura como Davi teve. Lembrar da importância de onde nós estamos ocupando espaço, para que nada nos distraia. Você é um servo do Senhor, você é um embaixador do Senhor, é uma embaixatriz do Senhor. Então não deixa nada distrair você, né? Davi não deu atenção à conversa do seu irmão, não. Davi continuou seguindo, pedindo mais informação, né? Ter muito cuidado nesse momento das pessoas invejosas. A inveja é um negócio muito sério, né? Deus te chamou para permanecer firme. Davi tinha ali algumas invejas. Davi era o cuidador de ovelhas, irmão. Cuidador de ovelhas lá, você sabe. Não sei se você já morou em roça, a botina fica suja. Naquela época nem botina tinha, era uma sandália de couro, né? Então imagina o que é cuidar de ovelha, né? Em que você pisa, né? Então, e sempre nós temos do nosso lado. E muitas vezes começa dentro de casa, aqueles que nos desencorajam para desistir dos nossos sonhos, né? O que nós podemos entender nesse segundo tópico, vencendo o medo paralisante? Irmão, existem muitas pessoas querendo nos enfraquecer, existem muitas comunicações, muitas mensagens. Rejeite a todos, rejeite o joio, rejeite aquele que te oferece as coisas fáceis, né? Até muitas vezes as aparências. O próprio Saul apresentou lá a armadura para Davi. Davi, não, quero ficar solto, livre, não preciso dessa armadura. Eu vou pelo Senhor dos Exércitos. Amém? Então, não descanse, estimule todos a orar, estimule todos para ficar espiritualmente firme na presença do Senhor. É preciso ter muito cuidado com o ciclo de amizade em que você vive, né? Pois as pessoas querem sempre nos enfraquecer, diminuir o nosso relacionamento. Amém? Terceiro ponto, meus amados, conforme o pastor nos orienta, vencer os gigantes. Essa é uma frase que a gente sempre tem feito algumas ilusões. Vencer o gigante, ela tem um figurado, né? O gigante é algo que muitas vezes é difícil, é grande, né? Mas uma coisa é certa, o nosso Deus é sempre maior do que qualquer gigante. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas encorajadas ao nosso lado, né? E nos motivando, não vamos desistir. Muitas vezes dá vontade de se acolher, de acomodar, né? De ficar homeostático, né? Paralisado, mas é importante vencer. E para vencer nós precisamos ter uma certa convicção da realidade, saber quem nós estamos enfrentando. Davi enfrentou e viu realmente o inimigo cara a cara. Percebe isso? Frente a frente, irmãos. E pela aparência muito maior que ele, né? Isso nós falamos de uma figura humana. E eu tenho certeza e convicção que eu e você hoje, a enfrentarmos um corpo maior que o nosso, fisicamente maior, armado, irmãos, um monte de nós saía correndo, né? Correndo mesmo. Mas ele teve a certeza. E eu tenho certeza hoje que após essa palavra, você não vai ter mais dificuldades de enfrentar os gigantes, as crises, a depressão. Levanta-te. Né? Levanta porque o Senhor é contigo. E muitas vezes nós referimos esse gigante como uma figura simbólica, né? Ele tomou atitude, confiou em Deus. Essa é uma forma de vencer os gigantes. Vencer a depressão, a crise, o cansaço. Você que está aí passando por esse medo, você que está com febre, você que está com diarreia, você que está com dores, você que está indeciso, você que está ansioso, toma iniciativa, né? Veja o tamanho do teu Deus diante desse gigantinho aí que você está sobrevivendo. Veja o tamanho desta febre, 38 graus. O seu Deus é muito maior para acabar com ela. Em nome de Jesus, coloque a mão na sua cabeça em fé, repreenda. Depende de você, amém? É importante nós termos consciência de tudo isso, mas fé e coragem, pois é pelos seus que Deus é. Aliás, Golias é um desenho de Satanás, uma figura demoníaca, né? Que afronta todos os dias nossas vidas, e afrontou Davi. Precisamos ter coragem e fé para encararmos o gigante que surgir e afrontar o exército do Deus vivo. Assim foi a declaração do teu servo. Possamos aprender que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus, né?
o próprio profeta teve medo de ir lá na casa de Jessé, mas ele foi convicto e obedeceu à voz de Deus. Na hora de separar quem ele ia ungir, ele ouviu a voz de Deus, esse não, até que chegou para ungir, para ter a unção de Deus. Amém? Davi venceu, pois teve atitude. Você vencerá porque terá atitude. Davi venceu porque confiou em Deus. Não é difícil perceber, né? Como o inimigo adorava Golias. Era uma referência para eles, né? A gente não precisa nem guerrear, o gigante vai derrotar. Amados, Davi venceu, não foi porque confiou nas armaduras no rei, ou até na recompensa, né, de casar com a filha do rei, ser isenção de imposto, né? Deus trouxe todos os benefícios para ele, né? Golias era uma figura para aquele povo, era violento, era dado como soldado competente, mas não teve espaço para o Senhor dos Exércitos. Amém? E eu quero encerrar nesta escola dominical, diante desses 3 desafios que foram nos dados, né? Que gigante, é preciso ter certeza do Deus que você serve, esperança na convicção que Deus solucionará o caos, as lutas, né? Mas precisa confiar no Senhor. É importante confiar no Senhor e descansar no Senhor. E Deus traz somente um recado, né? Davi lembrou ao rei: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. Meu amado, meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas você está ouvindo essa escola dominical. Eu sei que a maioria está dando glória a Deus e aleluia, mas se você se encontra em dificuldades, você se encontra desanimado, você está sentindo um ar de depressão, você se sente ameaçado, creia numa coisa: o Senhor te livrará, o Senhor te dará a vitória. Não há luta que o Senhor não vença por você. Amém? Levante essa bandeira e creia em nome de Jesus. E a conclusão, meus irmãos, que o pastor nos recomenda é que o do menos pretensioso, o mais arrojado que seja a vida de Davi, todos devem concordar que o segredo para derrotar os gigantes da vida dele foi a confiança exclusiva em Deus. E você delicia disso nos salmos de Davi, os salmos de guerra, os salmos de luta, os salmos de esperança, de expectativa, de convicção, de relacionamento, até de confissão de pecado. Ele nunca deixou de confiar no Senhor. Então é isso que o Senhor nos chama para vencer. Como o texto nos chama bastante a atenção, né? Enfrente o gigante, mas conquiste a vitória, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado com a sua família, medite na palavra do Senhor, 1 Samuel 17 e 16, leia também Efésios capítulo 6, seja animado no Senhor. Levante a espada da justiça, se revista da armadura de Deus, porque você é mais do que vitorioso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu não sei qual o gigante que possamos estar enfrentando na minha casa, na minha família, lá no interior de Minas, de Goiás. Eu tenho parentes por todas as partes do mundo, ó Pai, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está cuidando de todos, ó Pai. Nós temos velhinhos de 80, 90 anos lá em casa, mamãe, tios, ó Deus, o Senhor está cuidando de todos, o Senhor está cuidando daqueles que estão trabalhando, ó Pai, o Senhor está cuidando daqueles que estão em casa, o Senhor está cuidando das crianças. Eu também oro agradecendo, Pai, pela sua igreja, Pai. Ó Pai, abençoa a tua igreja, dá ânimo à sua igreja, dá força, dá vontade, dá poder, ó Pai, a cada dia. Mantenha a tua igreja ungida, ó Pai, em nome do Senhor. Pai, se tiver alguém com parentes, amigos enfermos, ó Pai, que o Senhor ore, em nome de Jesus, dê ânimo a esse meu irmão, a essa minha irmã, para que seja sustentado pela tua força. Pai, assim como Davi venceu, em nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, nós também venceremos e somos mais do que vencedor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia abençoado. Assim nós oramos e ministramos a bênção em nome do Senhor. Amém e amém.